Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje a gente vai muito além daquela visão simplista da cultura pop para descobrir a verdadeira face de uma das divindades mais complexas e fascinantes da antiga religião germânica. Esqueçam a ideia de um simples deus sombrio ou daquele rei velhinho e benevolente. Nós vamos desvendar uma entidade divina totalmente transgressora, intimamente ligada ao êxtase, à magia, à guerra e ao sacrifício. É mergulhando nas fontes primárias escandinavas que a gente descobre um verdadeiro mestre das fronteiras. Para começar a entender de fato essa figura, a gente precisa aceitar que a identidade dele está sempre mudando. Olha só que interessante esse trecho do antigo poema edaico Grimnismal. Na estrofe 47, ele mesmo diz o seguinte: "Um nome eu nunca tive desde que viajei entre os povos." Essa frase por si só já estabelece muito bem o mistério das várias máscaras que ele usa, né? Ele nunca é conhecido por uma única faceta. A identidade dele se adapta a cada nova jornada, a cada disfarce e, principalmente, a cada busca insaciável por conhecimento. E tem um detalhe fascinante aqui. O próprio nome dele já entrega o núcleo desse poder. A palavra em nórdico antigo Od significa frenesi, inspiração divina ou fúria estática. E adivinha, essa é exatamente a raiz etimológica do nome Odin. Então, para realmente sacar o que move esse deus, a gente tem que entender que ele é literalmente a personificação dessa possessão intelectual e espiritual. É a mesma energia vibrante que move a fúria no campo de batalha, o transe de um xamã e até a genialidade de um poeta. É tudo uma coisa só. E para organizar a nossa exploração de hoje, aqui está o nosso roteiro. 1. Quem é Odin? 2. Guerra e os mortos. 3. O sacrifício rúnico. 4. Magia e sabedoria. 5. História versus ocultismo. E fechando tudo, 6. O deus liminar. Vamos lá? Começando pela seção 1. Afinal, quem é Odin? A quantidade absurda de nomes e epítetos que ele possui revela muito sobre sua natureza. Por exemplo, a gente tem Alfother, o pai de todos, que é o criador, chefe dos deuses Asir e arquiteto de toda a ordem do cosmos. Tudo certo até aí. Mas logo do lado aparece Bolverker, que significa o malfeitor. Essa é uma máscara amoral, de puro engano, que ele veste de propósito só para conseguir roubar o hidromel da poesia. E a coisa fica ainda mais densa com Hangagu, o deus dos enforcados, o mestre supremo do sacrifício e da necromância. Esses nomes não estão aí à toa. Eles mostram perfeitamente essa natureza multifacetada que simplesmente não liga para nossa moralidade humana, mas sim para necessidades cósmicas que estão muito além do nosso alcance. O que nos leva à seção 2, Guerra e os Mortos. Essa divisão na tela é muito legal porque ilustra certinho a famosa hipótese trifuncional do historiador Jorge Dumézil. Ele separa com muita clareza o tipo de guerra que Odin faz daquela guerra do Thor. Pensa bem. Thor cuida da proteção física, da força bruta, do combate direto, né? É a segunda função do Dumézil, a força marcial clássica. Agora, o campo de batalha de Odin é completamente diferente. A guerra dele é psicológica, é mágica, é focada na estratégia e no terror. Ele representa a primeira função, a soberania mágica. Ele não precisa descer lá e dar marteladas para ganhar. Ele vence através do medo, inspirando aquele transe de batalha absurdo, o êxtase terrorífico dos famosos guerreiros Berserkir. E isso muda totalmente o jeito que a gente tem que olhar para o Valhalla. Sério, esqueçam aquela ideia de um paraíso reconfortante cheio de recompensas divinas. Valhalla é pura logística militar. Como Draugr, ou o Senhor dos Mortos-Vivos, ele usa as valquírias não só para escolher quem sobrevive, mas frequentemente para orquestrar a morte dos guerreiros mais letais. Esses combatentes, os Einhverjar, estão sendo colhidos ali no campo de batalha como uma safra mesmo, e com um propósito muito pragmático: servir como a força de combate pessoal de Odin na Guerra do Apocalipse, o Ragnarok. Chegamos então na seção 3, o sacrifício rúnico. No poema épico Ava Mawal, a gente encontra a descrição de uma provação que é assustadora. A linha do tempo é brutal. Primeiro, o enforcamento. Ele fica pendurado por 9 noites na gigantesca árvore cósmica Yggdrasil. Segundo, a ferida. Ele é perfurado pela própria lança dele, a Gungnir. Terceiro, o jejum. Passa por uma privação absoluta, sem comer nem beber nada, até a consciência ordinária começar a quebrar. E para quê? Pro quarto passo: capturar os segredos do universo em meio a gritos de pura agonia. Isso deixa bem claro que as runas não foram simplesmente dadas de presente. Elas foram extraídas à força lá do abismo, pagando um preço altíssimo de dor. E a chave de ouro para entender tudo isso está bem aqui, na estrofe 138 do Ava Mal. Olha essa frase: "Dado a Odin, eu mesmo a mim mesmo."
Gente, esse é o rito iniciático definitivo, é o autossacrifício literal, é o eu inferior sendo imolado no altar do eu superior. O objetivo é destruir completamente as barreiras do próprio ego para conseguir finalmente atingir essa verdadeira iluminação cósmica. Só que a sede de sabedoria não para por aí. Outro exemplo clássico de preço a pagar é quando ele simplesmente arranca o próprio olho físico para beber da fonte de Mimir. Pensa no simbolismo profundo disso. Entregar um olho limita a visão normal, física do mundo, mas, ao mesmo tempo, expande absurdamente a visão espiritual interior. É o sacrifício indispensável para conseguir acessar a sabedoria oculta dos gigantes e, acima de tudo, enxergar a estrutura cíclica inescapável do próprio destino. O que abre caminho para a nossa sessão 4, Magia e Sabedoria. É super importante notar que, no mundo nórdico antigo, existiam basicamente duas formas de magia bem separadas. O Gauder, que envolvia as runas, a palavra falada e os encantamentos lógicos, e o Gauder era socialmente aceito para os homens na era viking. Mas do outro lado tinha o Seidr, uma magia xamânica baseada em transe profundo focada em alterar o destino e na profecia. Só que o Seidr era considerado uma prática estritamente feminina. Se um homem fizesse isso, ele era manchado por um estigma social terrível chamado Ergir, que significa falta de masculinidade. E o que o Mestre da Sabedoria faz? Ele simplesmente ignora as convenções morais humanas, ele vai lá e aprende o Seidr com a deusa Vanir Freya, aceitando esse preconceito social de braços abertos só para ter controle total sobre a manipulação da realidade. E falando em moldar a realidade, não dá para esquecer do Odrerir, o mítico hidromel da poesia. A história de como ele consegue essa bebida é a prova definitiva de que estamos lidando com um estrategista amoral. Sob aquele disfarce de Bolverker que mencionamos antes, ele mente, seduz e rouba. Tudo isso é perfeitamente tolerado porque no pensamento nórdico a poesia não é só uma arte bonita. A poesia é a linguagem sagrada que tem o poder de alterar o destino. É uma magia absurdamente forte e nenhuma fronteira ética é imponente o bastante para impedi-lo de trazer esse poder para os deuses e para o mundo. Passando agora para a seção 5, História versus Ocultismo. E aqui é preciso ter um cuidado metodológico gigante. Juntando os textos originais, a literatura e as descobertas arqueológicas da era viking, o que de fato a gente pode afirmar com segurança? Primeiro, ele era, sem dúvida, o padroeiro central da elite dos guerreiros e dos reis. Segundo, o conhecimento dele nunca é de graça. Essa sabedoria divina é sempre acompanhada de um processo doloroso de autossacrifício físico. Terceiro, ele é a figura clássica que quebra limites e cruza fronteiras usando métodos totalmente heterodoxos. E quarto, historicamente, as runas eram sim utilizadas como fórmulas mágicas e talismãs. Isso está profundamente enraizado na Edda poética. Por outro lado, a gente tem que saber separar o que é paganismo antigo do que é especulação moderna. Por exemplo, aquela ideia de que ele seria, na verdade, um rei humano da Ásia que viajou para a Escandinávia. Isso é pura ficção literária do século XIII, inventada por Snorri Sturluson para não ofender a igreja. E um ponto ainda mais crítico. Práticas super populares hoje em dia, como jogar pedras rúnicas na mesa para adivinhar o próprio futuro, ou aquele yoga rúnico cheio de posturas elaboradas com o corpo, olha, nada disso tem respaldo histórico na era viking. São práticas do ocultismo contemporâneo do século XX. Elas são fascinantes, sem dúvida, mas precisam ser separadas do que as fontes antigas nos dizem. E para amarrar toda essa análise, vamos para a seção 6, o Deus liminar. Resumindo a ópera, o que vemos é uma recusa absoluta em ser domesticado por regrinhas de estruturas humanas. Ele é o verdadeiro mestre das fronteiras. Ele transita livremente entre a vida e a morte consultando os mortos. Ele apaga os limites entre o eu e o outro através de incontáveis disfarces e possessões. Ele transgride a enha entre o masculino e o feminino, praticando aquelas magias estigmatizadas, e a maior de todas as quebras de limite. Ele suporta a própria agonia para pisar no abismo entre o que é conhecido e o vazio cósmico insondável, apenas para rasgar de lá as runas do destino. É alguém que vive permanentemente no fio da navalha, mantendo o equilíbrio perigoso entre a ordem do cosmos e o puro caos. E tudo isso nos deixa com uma questão final muito profunda. Se alcançar a verdadeira sabedoria cósmica exige a aniquilação do próprio ego e a coragem de cruzar as fronteiras mais sombrias e proibidas que existem, afinal, qual é o preço definitivo implacável necessário para obter o conhecimento absoluto? É uma reflexão que demonstra o peso monumental dessa divindade. E com essa provocação, encerramos o nosso mergulho de hoje nos mistérios das fontes nórdicas. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.